Ele é bom. Mateus 16. Evangelho de Mateus, no capítulo 16. No verso 5 até o 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: e passando seus discípulos para outra banda, eles estavam de um lado do mar da Galileia, e era comum que eles estavam visitando muitas aldeias, muitas cidades que ficam à margem da Galileia, ou à margem do mar da Galileia. E aqui não era diferente, Jesus está atravessando com eles para o outro lado. A Bíblia diz que naquele momento eles tinham se esquecido de fornecer-se pão, de ter pego pão, de ter abastecido a sua própria vida de pão. Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Interessante que eles estão falando de pão e Jesus vai falar de fermento. Cuidado. Acautelai-vos disso, tome cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Eles arrazoavam entre si, eles comentavam entre si dizendo: ele está dizendo isso porque nós não fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isto, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão, de terdes esquecido o pão? Vocês não compreendem ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos se levantaram? Vocês também não se lembram dos 7 pães para 4.000, e quantos cestos levantastes? Como vocês não compreendem ainda, que não vos falei a respeito do pão, mas que guardastes do fermento dos fariseus e saduceus? Então, diz a palavra de Deus, compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas o que ele dizia era a respeito da doutrina dos fariseus. Até aqui. Então, naquele momento, eles compreenderam que não estava dizendo a respeito do fermento, literalmente falando, mas ele fazia uma analogia a respeito da doutrina dos fariseus. É sobre essa palavra que eu quero falar com você, querido. Que o teu coração, que o teu pensamento esteja todo nesse lugar, em nome de Jesus, porque o Espírito quer falar com você. Você crê nisso? Vamos orar então. Querido Deus e amado Senhor, o Senhor é tão bondoso, o Senhor é tão fiel, o Senhor é tão digno, o Senhor é tão longânimo, o Senhor é um Deus que não desiste de nós, e por isso nós estamos tão felizes em estar na Tua presença. Rei da glória, como a Tua palavra tem dito, que nós não tenhamos, Pai, o nosso coração voltado a uma fermentação que não vem de Ti, a um crescimento aparente, Deus, mas que não muda a essência. Que nós possamos sim, Pai, dar valor àquilo que vem de Ti, porque embora cresçamos, vamos crescer para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós Te pedimos e por fé nós Te agradecemos. Todo que crê, diga amém. Graças a Deus, igreja. Amado, alguns minutos da sua atenção, se você puder, amado, não saia. Ouça essa palavra, ela vai produzir muito fruto na tua vida. Quantos creem nisso? A Bíblia diz, querido, que Jesus, ele acabara de realizar muitos milagres. Se você ler o contexto anterior aos versículos em que nós estamos meditando nessa noite, você vai perceber, querido, que Jesus acabara de estar numa montanha, ele está realizando muitos milagres, ele já se tornou conhecido. Os milagres de Jesus são falados, notados,
E ele não para de curar a multidão. A Bíblia diz, querido, em Mateus, que ele está curando agora os cegos voltaram a enxergar, os paralíticos voltaram a andar, há um mover muito grande, pessoas que estavam endemoniadas foram libertas, elas estão cheias da presença do Senhor agora. Mas Jesus, quando ele termina, querido, de orar pela multidão, ele olha e ele tem compaixão daquela multidão. A Bíblia diz que ele olha para todos que estão à sua volta, agora curados, transformados. E ele percebe, querido, que naturalmente, depois de 3 dias, eles estão 3 dias com Jesus. Jesus olha e percebe que eles estão com fome. E aqui Jesus vai dar novamente de comer a uma multidão que a Bíblia diz, em torno de 4.000 homens, contando mulheres e crianças. A Bíblia também diz, querido, que uma multiplicação já havia acontecido. É por isso que às vezes nós ministramos, e eu mesmo fico em dúvida, mas era 5 pãezinhos e alguns peixinhos, ou era 7 pãezinhos. A verdade, querido, é que ele fez a multiplicação por 2 vezes. E essa segunda multiplicação, ele também, querido, dá o privilégio para os seus discípulos participarem. Eles não só viram a grandeza de Deus, eles não só viram como eles participaram daquele partir do pão. Porque quando Jesus viu a multidão faminta, ela está curada, ela está liberta, mas ela está com fome. E Jesus tem compaixão, assim como ele tem compaixão de nós. Querido, ele sabe do que você precisa. Diga para o teu irmão, Jesus sabe do que você precisa. Jesus sabe do que você precisa. E quando ele olhou para a multidão, ele viu que eles tinham fome. Então ele pergunta novamente, tem algo para comer? E alguém também diz, tem aí aproximadamente 7 pãezinhos. Ele pega os pães, ele vai dizendo aos seus discípulos, vá repartindo. Que coisa tremenda, e aquele pão nunca acaba. E eles vão partindo, e vai dando um pedaço aqui para o David, e vai partindo, e vai dando um pedaço aqui para a pastora Kátia, e vai partindo, e vai partindo, e vai partindo, e vai partindo, e o pão não termina. Que coisa tremenda. Daquilo que parecia impossível, Deus faz. Interessante, querido, que isso nos ensina. Porque às vezes nós queremos, para dar de comer a uma multidão, nós queremos olhar a mesa e dizer, agora tem comida para todos. Mas Jesus diz, não, vai na tua fé, querido, vai repartindo. Vai repartindo o que eu vou fazendo. Vai repartindo o que eu vou te dando. Ai, querido, diga para o teu irmão, vai repartindo o que ele vai fazendo. Em nome de Jesus, vai repartindo o que ele vai fazendo. Em nome de Jesus, vai colocando tijolo no muro, porque do templo eu cuido. Vai fazendo. Vai colocando pedrinhas na tua vida, que daqui a pouco a casa está pronta. Vai fazendo, meu irmão. Diga para o teu irmão de novo. Vai fazendo, meu irmão. Vai fazendo. Eu não sei se na sua vida tem sido igual a minha. Ai, querido, quando é que houve um montão para você fazer? Na minha vida nunca houve. Mas nunca faltou. Na tua também? Ai, querido, aplauda o Senhor por isso. Nunca faltou. Nunca faltou. Nunca faltou. Aleluia. Interessante, amado, que eles estão ali partindo, dando de comer a todos. Quando terminou de dar de comer, havia sobrado muitos cestos. Muitos cestos sobraram. E ali, queridos discípulos, poderiam bem ter guardado um pãozinho, porque a viagem ia começar. Eu não sei se você já fez alguma viagem de família e você leva a merenda junto. Já fez, querido? Eu me lembrei hoje de manhã, minha mãe está aí, para dizer que é verdade. Nós colocávamos 7 filhos, mas meu pai e minha mãe 9 numa Brasília. É, querido, cabia. Não era isso, mãe? Ah lá, tá vendo? Ela não me deixa mentir. 9 numa Brasília, saía daqui e ia lá para Minas Gerais. E dava tempo no meio do caminho ainda, que ele ia dividir no bolo lá, ia dividir na comida. Não tinha frango assado daqui lá para Minas, nem tem, né? Não tem, eu acho, não deve ter. Não tinha essas lanchonetes todas, viu, querido? Não faz tanto tempo, mas não tinha.
Eu não sei se não tinha dinheiro ou se não tinha lanchonete. A verdade, querido, é que o lanche era feito na Brasília. E nós íamos repartindo lá e biscoito, sei lá o que tinha. Eu sei. Lá, tá vendo? Era maravilhoso. Nada nos faltou, querido. O fato é que tinha pão aqui sobrando, e os discípulos disseram, eles pensavam, né? Eles poderiam ter guardado, levar para a viagem, mas eles esqueceram. E daqui a pouco você vai ver, querido, que isso dá até uma confusãozinha aqui. Eles estão arrazoando entre si, estão falando asperamente, assim. Mas, ô Lucas, você não trouxe? Pedro, você também não trouxe? Mas como é que vocês esquecem? Tinha tanto pão lá, e agora a viagem? E Jesus está só ouvindo. Daqui a pouco Jesus vai consertar eles. Se não bastasse, querido, eles estão chegando à margem para fazer a viagem do outro lado. Chega os saduceus e os fariseus. E o que eles vão pedir para Jesus? Sinais. O que eles pediram? Sinais. Querido, não é só Jesus na vida desses homens. Jesus passa 3 dias curando, libertando, cego enxergando, paralítico andando, libertando todos, fazendo multiplicação do pão. Querido, a hora que já está cansada, a multidão está cheia, esfomeada, Jesus dá de comer. A hora que eles estão descendo para viajar, chegam homens dizendo, dá sinal. Cadê os sinais? Querido, mas por que não subiram a montanha para ver? Aliás, nós somos assim. Jesus tem feito tanta coisa na tua vida. E às vezes nós pedimos sinais. Os saduceus eram assim. Os fariseus, eles eram assim. Homens que a todo momento, eles eram arrogantes, eles iam contra a doutrina do Senhor. Quando eles encontram Jesus, Jesus olha para eles, lê depois os versículos anteriores, você vai ver. Jesus diz, vocês entendem do tempo, porque vocês sabem, quando escurece vai chover. Quando o céu muda de cor, vai esfriar. Vocês conhecem as coisas naturais, mas as sobrenaturais, vocês são cegos. E Jesus diz, vocês são só aparência. Interessante que Jesus, querido, ele é terrível e maravilhoso, né? Ele vai olhar, querido, para os saduceus e fariseus que estão pedindo sinais, e ele vai comparar o fermento. Ele vai olhar para os discípulos que estão arrazoando entre si, mas você esqueceu o pão, Lucas. E ele vai chamar isso de pão. Ele vai fazer uma analogia entre o que os discípulos estão querendo e o que os fariseus estão querendo. De um lado o fermento, do outro lado o pão. O fermento, querido, tanto literalmente falando, no sentido figurado, o fermento expressa, querido, beleza aparente. O fermento, tanto na figura literalmente falando, no mundo natural, quanto no mundo espiritual, ele fala de aparência. O fermento aponta para a aparência. Tanto é verdade, querido, se você tiver uma massa de pão, a massa ali está amontoada, e por um momento parece que ela pesa menos do que toda aquela forma de pão lindo que acabou de sair. Interessante, se você pesar a massa sem fermento, ou o pão que acabou de sair, provavelmente o conteúdo vai ser o mesmo. O que mudou? Mudou a aparência. Mudou o formato. O exterior mudou muito, porque a massa não chama atenção. Como o pão que acabou de sair, ele é grande, ele é bonito, ele é viçoso. Querido, mas pesa igual. O fermento fala de aparência. Diga para o teu irmão, o fermento fala de aparência. E era disso que o Senhor falava, a respeito do fermento dos fariseus e saduceus. Homens, querido, que viviam segundo a aparência.
o ensinamento deles, se você olhar todos os evangelhos, você vai perceber, querido, que eles davam o valor que a mídia de hoje dá, que quanto melhor a aparência, melhor, mais valorizado. Eu não estou falando de se cuidar, não é disso que nós estamos falando. Mas eu estou falando para você que Deus não olha segundo a aparência. Deus me escolheu, querido, não por causa dos meus 1,64 m. Deus não olha a aparência. E Ele vai dizer a respeito dos fariseus e saduceus: eu não olho segundo as aparências. E eles pregavam totalmente o contrário. Tanto é verdade que a ideologia de vida deles, querido, é que maior o conhecimento e as leis, o conhecimento das leis, quanto mais eles conheciam da história de Israel, melhor esse homem seria. Preste atenção, o que eles diziam, que quanto mais conhecimento, quanto mais da história, quanto mais certificado tivesse, mais escolhido era. Querido, há pessoas que pensam isso até hoje. Se não fosse verdade, o Senhor não estaria dizendo para mim e para você essa noite: cuidado com esse fermento. Pessoas que pensam que serão mais abençoadas por muito conhecimento, e elas se enfadam de conhecimento. A vida delas passa a ser busca de conhecimento. Os saduceus e fariseus também, querido, tinham que a pessoa seria maior quanto mais o senso de devoção dela. Quanto mais devota ela fosse, mais de Deus ela seria. Isso ficou impregnado nas religiões e até hoje. Para muitos, é de Deus quem faz mais, quem mais devoto. Quem está mais na igreja, quem cumpre as penitências. Jesus está vindo para quebrar tudo isso. Para o fariseu, isso era tão real, querido, que até as vestes, quem tinha vestes brancas, literalmente falando, quem tinha o punho das orlas de uma cor diferente, era quem sabia mais. E eles diziam: é mais de Deus. Se você até me perguntar por que eles estão pedindo sinal lá no pé da montanha e não subiram lá em cima para ver, eles não se misturavam com gente doente. Era uma classe diferente, eram pessoas mais humildes. Tem pessoas que escolhem segundo a posição da sociedade. Ainda hoje, pessoas que não vão aqui, não vão ali, não frequentam aquela casa, porque não vai ficar bem para a sociedade. Para eles, quanto maior a vitória no debate, melhor. O que você falou? Debate, eles gostavam de debater. Quantas vezes você vai encontrar no evangelho, querido, os fariseus e saduceus encontrando Jesus e fazendo questionamento. E fazendo questionamento. E por que eles faziam isso? Porque eles conheciam a história, eles conheciam as leis. Quanto mais debate, mais oportunidade de humilhar o que não sabia. Eles se julgavam melhor por isso também. Ai, querido, fuja de debate, viu? Em nome de Jesus, diga para o teu irmão: fuja de debate, viu, querido? Aleluia. Aleluia. Se o irmãozinho te encontrar e falar: eu quero provar que eu sou melhor e maior do que você, aí fica assim que tá bom, viu, querido? Melhor ser menor. Diga: melhor ser menor. Isso Deus honra. Isso Deus honra. Diga para o teu irmão: melhor ser menor. Aleluia. Ai, pastor, mas eu quero ser maior. Ai, querido, mas para quem é essa glória? Daqui a pouco você vai ver, querido, que não é proibido crescer, desde que o fermento seja bom. Estou falando de um fermento, querido, que Jesus está dizendo: cuidado. Cuidado com esse fermento que é ensinado.
Cuidado com essa coisa que mesmo sendo pequena, leveda a massa inteira. E se você não tomar cuidado, o teu coração vai se corromper. E embora às vezes você pareça estar crescendo, querido, de essência não tem nada. É disso que Jesus está dizendo aos seus. Não perca a sua adoração por mim. Não perca a tua dependência de mim. Ele vai dizer daqui a pouco para os discípulos: vocês esqueceram pão, mas vocês não viram o que eu já fiz para 5.000 vidas, para 4.000 vidas. Não farei algo para o teu estômago, não farei algo para a tua fome, não farei algo para a tua necessidade. Você só tem que estar em mim e deixar de buscar as coisas desse mundo como você tem buscado. As coisas de Deus vão ficando para trás, querido. A própria palavra acabou de dizer para nós, prevaricação, quando nós perdemos o interesse por aquilo que é de Deus, e as coisas do mundo vão inchando a nossa vida, vão ocupando mais espaço. Os fariseus viviam assim: maior a posição na sociedade, maior o conhecimento, maior. Até no cemitério, querido, tive num ontem. As pessoas gostam de mostrar quem é maior. Até quando elas partem, alguns fazem questão de fazer um jazigo, querido, todo de mármore. O homem, querido, gosta de mostrar a sua grandeza. Interessante, querido, que quanto mais de Deus você conhece, menos você quer ser. Vou dizer de novo: quanto mais de Deus você conhece, querido, menos, querido, essa vaidade vai tomando lugar no teu coração. Ai, que Cristo resplandeça, que Cristo cresça, que Cristo haja através da tua vida, querido. Que Cristo seja a formosura do teu rosto, que Cristo seja a vitória da tua vida, que Cristo seja tudo em todos. Isso incomoda. É porque o fermento velho, querido, ai amado, ainda que esteja um pouquinho dele leveda. O quê? Um pouquinho do fermento velho leveda toda a massa. Abre em 1 Coríntios 5, abra lá. Olha o que ele vai dizer. Cuidado, querido, com o fermento fariseu. Cresce, mas de conteúdo, aí não tem nada. Digno. Primeiro Coríntios. Amado, depois de perder o interesse, o fermento do fariseu, ele faz isso, viu? Você perde o interesse das coisas que é de Deus e você tem o foco em você. E depois disso entra isso aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 5, você encontrou? Verso 6. Não é boa a vossa jactância. Olha que palavra. Querido, geralmente quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu encontro uma palavra que eu não entendo, eu vou buscar lá no Aurélio. Né? Ou na internet, hoje está tão fácil, né? Você coloca a palavra lá, já aparece todo o significado. E olha como essa palavra dá sentido a tudo. Jactância significa o elevado conceito de si mesmo. O que é jactância? Digo, o elevado conceito de si mesmo. A pessoa se acha. Mas não me olhe assim, não. É o significado da palavra. Não é boa a vossa jactância. Não é boa esse sentimento de um conceito superior de você. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ah, limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Ai, glória a Deus. Assim como estáis sem fermento. O que Jesus fez na sua vida deixou você sem fermento, querido. Porque Cristo é a nossa Páscoa. E o pão da Páscoa é asmo, é sem fermento. Não tem beleza alguma, mas é poderoso, é Cristo. Ele foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, Filadélfia. Não com o fermento velho,
nem com o fermento da maldade ou da malícia, mas com o asmo, ainda que não tenha beleza exterior, mas que você seja sincero e que você ande na verdade, diz a palavra de Deus. Querido, não se preocupe se as pessoas não falam a respeito da sua beleza exterior. Que você seja um homem cheio de sinceridade. Que você seja uma mulher de princípios em nome de Jesus. Deus escolheu você por causa do teu coração. Querido, você não precisa provar mais nada para Deus te amar. Ele já te ama. Ele já escolheu você. Aí diga para o teu irmão, Ele já te escolheu, meu irmão. Ele já te escolheu. Em nome de Jesus. Que palavra terrível, jactância. Os homens que têm um autoconceito de si mesmo. No fundo, querido, eles estão pensando como fariseu. Se eu tiver uma posição, é sinal de aprovação de Deus. Amado, eu cresci numa igreja onde muitos me falavam isso. O ser bem-sucedido é prova de que Deus está abençoando. O ter dificuldade financeira é pecado. Ainda hoje, querido, dentro das nossas igrejas, há um conceito da pessoa olhar e ela dizer pela aparência se a pessoa é de Deus ou não é. Cuidado com o fermento velho. Cuidado, querido, porque essa coisa pequena vai levedando. E a pessoa vai ficando ferida, e as palavras vão entrando, porque é um pouquinho de palavra cheia de maldição, né, querido? Cheio de destruição, cheio de inveja. Um pouquinho da palavra, querido. O homem já fica se achando. Ele já quer assumir uma posição que Deus não lhe deu. Cuidado, amado, com essa posição que talvez o teu trabalho está querendo te dar, que a sociedade está te colocando. Você tem uma identidade. Aí diz amém. Diga, eu tenho uma identidade. E você é de Cristo, querido. A tua identidade é do Senhor. E não importa, querido, se você é o mais escondidinho de todos. Você é tão amado quanto. Você é tão protegido quanto. Deus tem um projeto para você. Ah, se você soubesse. Cuidado com o fermento. Isso vai levedar. Isso vai trabalhar a aparência. Isso vai mexer com egos. Mas quando pesa, não encontra nenhuma diferença. Porque no final, querido, o que é ouro vai ser ouro. O que é palha, o que é madeira vai ser totalmente exterminado. Estou com quase 45 anos. Essa semana, hein, querido, faço 45, estou avisando, hein. Manda pelo menos lá, pastor, Deus te abençoe. Quanto mais anos eu vivo, querido, de verdade, mais as coisas da terra vão perdendo interesse. O mais esperar de pessoas vai perdendo interesse. Nasci só, vou partir só. Com Ele. Ele é a razão de tudo. Salomão viveu, querido, o homem mais sábio da terra. E o mais rico. Porque se você olhar, querido, o que Salomão teve, o último documentário diz que o homem mais rico da terra, eu já não sei quem é mais, se é o Bill Gates, quem seja, vai ter que ter muito mais do que tem para chegar próximo de Salomão. E a Bíblia diz, querido, que Salomão terminou declarando: tudo nessa vida é vaidade. Ai, pastor, eu estou me afastando um pouquinho da igreja, eu estou deixando as coisas da igreja. Sabe por quê? Meu trabalho está tomando tanto tempo. Minha vida secular. Cuidado com esse afastamento daquilo que Deus te confiou. Eu vou dizer de novo para você, querido.
E é um conselho de altar. Esse conselho é para você, esse conselho é para mim. Esse conselho é para aqueles que têm propósito em Deus. Cuidado quando você deixa as coisas de Deus para se envolver mais com as coisas do mundo. Ainda que parecem boas, ainda que para você tenha valor, isso pode ser, querido, esse fermento do fariseu que vai crescer. Se você se dedicar lá fora, talvez você cresça. Se eu trabalhar muito, talvez você adquira alguma coisa. Mas aí que ele seja sincero, para colocar o quanto você perdeu. Porque às vezes nós conquistamos alguma coisa e esquecemos de computar o quanto estamos perdendo. E aí nós vamos dizer, não vale a pena. Você nasceu para um propósito. Diga para o teu irmão, você nasceu para um propósito. Servir ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Isso é verdade para você? Aí, pastor, você está falando então que a gente deve ser pãozinho asmo, feinho, sem crescimento. Aí, querido, se tiver o crescimento para a honra e para a glória do Senhor, tem fermento bom. O quê? Tem fermento bom. O que Deus está dizendo para mim e para você, cuidado com esse fermento de aparência, com esse fermento de reconhecimento de pessoas, com esse fermento que corrói, querido, e que pensa que está ficando bonito, mas está ficando feio. Mas há um fermento bom. Mateus 13. Volta lá, pertinho de onde você estava. Digno é o nosso Deus. Ai, pastor, eu não posso crescer, eu tenho um sonho. Querido, se for para a honra e glória dele, está tudo certo. O desejo de Deus é que tudo te vá bem. Amém, amado? O desejo de Deus qual é? Diga que tudo, diga com fé, que tudo me vá bem. Diga para o teu irmão que tudo, meu irmão, te vá bem. Aleluia, esse é o desejo de Deus. É o desejo de Deus. Mateus capítulo 13, você encontrou? Verso 31. Jesus vai falar de coisa pequena, e uma das coisas pequenas é o fermento. Mas olha como ele começa dizendo, a primeira parábola, verso 31, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Semelhante a quê? É grande, querido. Mas se tomar cuidado nem vê, viu, amado? Esses dias a Mirim deu um saquinho de grão, de sementes de mostarda. E eu cheguei em casa, fui abrir, caiu. Eu falei, mas onde estão? Eu não sei, querido, se é o meu olhar que está ficando depois dos 40 meio... Tem isso também, mas não achei. É muito pequenininho. O reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda. Às vezes nem é notado, como o pastor não conseguiu enxergar. Mas é um grão de mostarda que o homem plantou. O que o homem fez? Pegando ele, semeou no campo, o qual é realmente a melhor de todas as sementes. É a menor. Mas, crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma árvore. De sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Oh Deus poderoso. Outra parábola, também ele disse, o reino dos céus também é semelhante ao... Pastor, mas você não tinha falado mal do fermento? Aí que ele falei do fermento velho. Falei do fermento do fariseu, mas esse aqui é o fermento que você tem. Diz amém. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Querido, o fermento de Deus não há problema nenhum você ter. Que fermento é esse? É quando nós olhamos o propósito e no final de tudo nós vamos dizer, é para a tua glória.
é para a tua honra. Eu estou falando de uma coisa de verdade, viu, querido? Não estou falando de algo que nós falamos para nós sermos os beneficiados. O coração do homem só Deus conhece. Crescer, querido, não é o problema. Ser estabelecido, até a sociedade olhar e dizer, mas como é que cresceu, mudou, a família está constituída, o casal está unido, os filhos são uma bênção. Querido, tudo isso é favor, bênção de Deus. E por que que Deus estabelece isso na tua vida? Preste atenção, igreja querida e amada. Por que que Ele faz com que tuas finanças do pouco se coloca no muito? Por que que Deus realiza seus sonhos? Porque teu coração não é corrompido. Porque o teu coração sabe de onde vem todas as coisas. Não é o teu muito trabalho, não é muita inteligência que você tem, não são seus certificados, não são seu falar notoriamente perfeito. Ainda que você não tenha aparência nenhuma. Ainda que você, querido, venha lá do mais fundinho, lá do desconhecido cidade. Ainda que você tenha vindo lá de Catolé. Ai, pronto, falei. Não queria falar, pastor. Esses dias tem uma cidadezinha aí também que falaram. Qual que é o nome da cidade? Ai, me esqueci. Não, a outra cidade aí do irmãozinho aí que também achei. Falei, essa daí não tem no mapa de verdade. Querido, eu não sei de onde você veio. Mas Deus tem um propósito maravilhoso na tua vida. Você é um escolhido de fato. Em nome de Jesus, olha para o teu irmão, mas diga profetizando. Você é um escolhido de fato. Em nome de Jesus. Eu vejo esses meninos, às vezes eles estão sempre aqui. Os meninos lá da Ponte Preta. Eu estou quase torcendo de time por causa deles. Pronto, confessei. Eles vêm de tão longe, a história de cada um deles deixa a família, querido, em busca de um sonho. Eu sei que para eles não é fácil estar aqui. Eu sei que para eles não é fácil sair longe da família e estar vivendo distante em busca de quê? De um sonho que eles têm de voltar e poder, muitos deles, ajudar suas famílias. Eu estou declarando de altar, filhos, vocês serão bem-sucedidos em tudo que Deus colocar vocês. Eu não sei se vocês vão ser jogadores de futebol no futuro, mas o que vocês fizerem, vocês serão bem-sucedidos, em nome de Jesus. Aleluia. Vocês só precisam dele. Só dele. A mídia, querido, ela passa tanta inverdade. Aliás, querido, o mundo de hoje é muito mais aparência. Jesus disse, eu não vou dar sinais a vocês, fariseus. Se vocês de fato quisessem ver sinal, ele não falou isso. Vocês tinham subido lá no meio da multidão. Vocês estariam lá. Vocês estariam mudando o coração de vocês. Porque com o mesmo coração, querido, não importa o lugar, viu? Mas se vocês tivessem subido, visto a minha glória, deixado esse coração de jactância, cheios de si mesmo. Ai, querido, esse coração não convém. Que coração? Jactancioso. Ó, nunca falei essa palavra. Um coração o quê? Jactancioso. Tem. Já não cabe mais em você. Ele vai mudar isso. Amado, não espere reconhecimento de pessoa. Não espera crescer para se engrandecer. Aí eu vou crescer um dia, vou voltar lá, vou provar quem eu sou. Já pensou, pastor Nelson falando, eu vou crescer, vou voltar em Catolé com um carro novo. Esse propósito não vem de Deus. Eu vou deixar suas coisas. Eu vou deixando, só não vou deixar isso aqui, esse ministério aqui. Esse aqui eu gosto mais. E o resto? O resto fiz com muito amor. Mas e agora? Agora tem outras coisas para fazer. Quanto disso você já viu caminhando
com a igreja, mas muitas vezes. E depois dessa pregação vai mudar? Querido, olha, eu espero que alguns mudem. O moço de manhã, o porquinho, o Paulo, né? Eu vou falar do testemunho, porque ele deu o testemunho aqui. E a Simone deu por ele, né? Do CRAU. Ele falou, eu estava deixando o CRAU lá porque estava com outros projetos, estou tão ocupado. Terminou a palavra e falou, ai pastor, eu quero te agradecer. Das coisas de Deus eu não vou deixar mais de jeito nenhum. É o testemunho dele. É claro, querido, que você vai olhar a tua vida e administrar a tua vida, você e tua casa. Claro que tem que ter propósito. Mas cuidado em deixar as coisas que Deus te confiou. Cuidado em não fazer com excelência o que Deus te deu. Há tantos dons aqui essa noite. Há tantos dons aqui essa noite. Você pode aperfeiçoar esse dom para a honra e glória do Senhor. E ainda assim você pode crescer na área que você escolheu. Porque Deus é com você, meu irmão. Os discípulos estão preocupados. Mas como que vai ser agora? Não trouxemos o pãozinho para a viagem. Jesus olha para eles e diz, homens de pequena fé. Vocês não viram o que eu acabei de fazer com aquela multidão? Vocês não viram o que eu acabei de dar para todos eles? Quanto mais para vocês que estão andando comigo. Quanto mais para vocês que estão andando comigo. Quanto mais para vocês que estão andando comigo. Diga para o teu irmão, quanto mais para você que tem andado com Jesus Cristo. Ai pastor, o problema é o fermento. Não, querido, é o fermento velho. Essa noite a minha oração é que você olhe para si mesmo, como a palavra de Deus diz. E que você analise o que é fermento velho. Pastor, eu sempre fui muito dedicado. Dedicado a quê? Porque eu não sei se você percebeu, mas tua vida mudou. Aí diz amém. Mas mudou quando? Quando foi que mudou? Antes, depois. Você sabe que nem as leis humanas negam isso. Se você for lá no cartório registrar um documento, você vai ver 2017, depois dele. Houve uma história antes? Houve. E a história também diz, tantos anos antes dele. E a tua vida, pastor? Ah, foi uma. Até quando? Até a cruz. E depois dela, outra vida. O que ele fez? Tirou todo o fermento da massa. Tirou toda a aparência de homem. Por isso que o mundo diz, ai, se ser crente você vai perder, viu? Perder o quê? Ai, você vai deixar de balada. Eles não dizem isso. No meu tempo eles diziam assim, você vai deixar de ter televisão. Teve irmãozinho na minha época que quebrou a TV. Passou 2 meses e ele comprou uma novinha. É que depois do entendimento você percebe que o controle você põe onde você quiser, né? Você ia quebrar a TV. Eu só assisti o que convém. Aí eu vou sair dessa vida. Ele não precisa. Deixa ele te levar. Mas escolhe o que convém a você.
mas se eu escolher isso aqui, eu não vou estar no auge da sociedade. Você já viu que tem gente que põe viagem, às vezes tem aqueles fotógrafos que tiram uma foto e põe lá na revista Caras, na capa? Já viu isso? Tem lugar de turismo por aí, você viaja, às vezes a pessoa tira e põe até no quadro na parede, e fala, isso aí lá na Caras. Ai, querido, quanto menos ser notado, melhor. De verdade, quanto menos ser notado, melhor. E se for notado, para que ele seja honrado, amém. E se crescer, para que ele seja engrandecido, amém. Que você cresça, Filadélfia, para que ele seja notado. Ai, amém, amém. Que você cresça para que ele seja notado. Diga para o teu irmão, mas diga de verdade, profetizando e abençoando, que você cresça para que ele seja notado. Em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, para a tua irmã, que o teu trabalho cresça. Diga para ele, que o teu trabalho cresça para que ele seja notado. Aleluia. O problema não é o fermento. O problema é o velho fermento. O fermento do saduceu e do fariseu, Jesus está dizendo, ai, toma cuidado com isso. Eu quero ser como tu és, Senhor. E como ele era? Simples. Sabe quando a gente diz, eu quero ser como Jesus? E como ele era? Simples. Precisa muito? Não precisa. Vou decorar tudo. Não precisa, meu querido. Dependência. Muito religioso? Não precisa. Cheio de posição? Não precisa. A maior casa da cidade? Não precisa. Eu quero ser como Jesus. Como ele era. Diga simples.